Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sou a professora Flávia Meire, sou professora de Biologia no Colégio Estadual Moisés Pereira Peixoto, na cidade de Anicuns. A convite da CRED Trindade, vou ministrar algumas dicas para vocês para o Enem, na disciplina de Biologia, nesse programa belíssimo Goiás Bem no Enem. Então, meninos, fiz um levantamento dentro das áreas da biologia mais recorrente nas provas anteriores, entre o ano de 2009 a 2019, percebi que a citologia é uma área que é muito abordada nas provas anteriores. Então, de acordo com o slide, a produção vai colocar, eu vou estar norteando as dicas para vocês. Então, dentro aí do slide já fala, citologia, em torno de 17% da prova. Genética, 5%, botânica, 7%, bioquímica, 6%, seres vivos, classificação de seres vivos, taxonomia, envolve em torno de 5%, ecologia, né? Ecologia é o famosinho na prova do Enem. A ecologia ela não cai, não, ela despenca na prova, em torno de 27%, meio ambiente, 6%, fisiologia humana, muito recorrente também, por volta de 27% da prova. Então, pegando a primeira área, que é a citologia, né, eu vou estar fazendo alguns conceitos, fazendo uma linha do tempo com vocês, para facilitar na hora dos esquemas agora, dos mapas mentais, resoluções de questões, que é esse momento que vocês estão agora nessa reta final de revisão para a prova. Então, próximo slide. Dentro do próximo slide, coloquei para vocês as competências do Enem na ciência da natureza. Então, a competência trabalhada hoje é a competência 4, compreender as interações entre o organismo e o ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimento científico, aspectos culturais e aspectos individuais. Habilidade trabalhada é a habilidade 13, reconhecer mecanismos de transmissão da vida, promovendo ou explicando a manifestação de característica dos seres vivos. Vou fazer um histórico para vocês dentro do estudo da célula. Então, quando nós colocamos, esse histórico, muito importante, porque na prova do Enem, em anos anteriores, se eu não me recordo, 2017, caiu uma questão dentro da citologia relacionado a Robert Hooke, um dos grandes cientistas que ampliou aí o conhecimento do microscópio. Então, por volta do século XVI, um grande comerciante de tecido, chamado Levaque, ele tinha uma coleção de lentes onde ele visualizava os tecidos. E visualizando, ele identificou um micro-organismo. Esse micro-organismo foi o ponto de partida, através dessa visualização, com o conjunto de lentes que ele tinha, para começar o estudo da célula. Então, ele era um comerciante muito exigente, realmente ele oferecia qualidade aos clientes. Então, lá no século XVI, já despertou a identificar qual é esse micro-organismo no tecido. Então, dentro da linha do tempo, Robert Hooke contribuiu muito com seu microscópio composto, à luz de vela, a visualização da primeira célula, a célula vegetal morta, no caso a cortiça, aonde que ele já identificou estrutura relacionado à célula. Dentro aí, do slide, podemos perceber que dois alemães, 1838, 1839, Shaw e Schneider, contribuíram também com dois pilares da citologia. Logo em seguida, Brown com o terceiro pilar relacionado à célula. Quais são esses três pilares muito importantes no estudo da célula? Primeiro, foi que toda célula ela é pré-existente de uma outra. Segundo, somos formados por trilhões e trilhões de células. E o terceiro, a teoria celular, na qual vou abordar o tema para vocês, está dentro da teoria celular, que é um processo importantíssimo, muito recorrente na prova do Enem, que é a divisão que é chamada de meiose e mitose, divisão e diferenciação celular. Dentro desse slide, mostra aí um estágio de divisão. Antes eu quero conceituar para você o que é o processo da meiose. A meiose
ela não é para toda a vida, ela não acontece toda a vida. A meiose, ela acontece em células com divisões 2, 4 células e células somáticas. Já o processo mitótico, né, a mitose, ela ocorre em toda a vida. Então, a mitose, ela ocorre de forma, vai originar cópias originais. Então, a célula mãe vai originar a cópia original. Então, ela é um processo de regeneração que ocorre em todo momento na nossa célula. Então, a mitose, ela é importante também no caso de ter machucado, numa queda de bicicleta, esfolou o joelho, com o decorrer dos dias vai cicatrizando, e isso é o processo mitótico. Então, regeneração do tecido epitelial ali, reconstituição. Então, a questão da regeneração, nova produção de célula. Então, com o banho mesmo, né, nós vamos tomar um banho, a higienização pessoal, nós conseguimos eliminar algumas células do nosso corpo com banho, com o processo mitótico vai regenerando outras logo em seguida. Então, ela ocorre em todo o ciclo de vida. E 4 importantíssimas fases que ocorrem aí no processo da mitose. Então, dentro do slide, eu coloquei para vocês até a questão de alguns penteados para poder identificar a imagem, para frisar bastante na hora dos estudos de vocês, não esquecer na hora da prova essas imagens. Então, a intérfase é a primeira fase que ocorre no processo da mitose. Nesse processo, ele ocorre o quê? Um aumento de célula, é um aumento da formação da carioteca. O que é a carioteca? É a membrana que vai envolver o núcleo, aonde que nesse momento da intérfase vai acontecer um desmembramento do filamento do DNA. Então, ocorre 3 formações muito importantes, 3 estágios na intérfase, que é a G1, a S e a G2. Então, G1 e G2 significa GAMP, que vai acontecer o quê? Um processo antes e depois do DNA. E já a fase S é a fase, né, da síntese da proteína. Vai estar acontecendo o quê? Né, o dobro do DNA. Essa formação, tá? A fase S vai dobrar o DNA. Nesse momento da intérfase também ocorre a prófise, no final da intérfase. A próxima, né, coloquei para vocês aí a metáfase, que ela ocorre o que? A metáfase é a maior condensação. É considerado um período que longo. Dentro aí da figura do penteado, a gente percebeu que é uma trança mais aglomerado, aonde que vai ter o quê? Como fosse lacunas, uma encontrando com a outra. Nesse momento é o quê? A placa metafásica, que vai acontecer o quê? Lado a lado, oposto da célula, os centrômeros. Então, a maior condensação ocorre nesse período chamado de metáfase. A próxima fase é a anáfase, né? É uma fase curta, é uma fase chamada das cromatídeses irmãs, né? Elas vão, né, separar. Então, nesse momento, né, ela possui o quê? Uma mesma carga cromossômica. Então, elas estão, né, separando, formando cópias. Aí a gente percebeu que são 2 tranças, né, no penteado embaixo, na figura, na verdade, é só para poder ajudar na hora da prova, aonde que as cromatídeses irmãs vai possuir a mesma carga cromossômica. E a última fase, que é uma fase longa, chamada de telófase. A telófase é a divisão do núcleo no citoplasma. Então, ela ocorre o quê? Né? A formação de 2 células idênticas. Então, nesse processo, é chamado de citocinese, que vai acontecer essa divisão da célula. Na figura, mostra bem claro para vocês, aí já a formação da carioteca, essas 2 células filhas originárias da célula-mãe. Certinho, meninos? Então, importante vocês fazerem os esquemas e pontuando de acordo com as figuras no decorrer da prova, na parte da citologia, muitas estruturas e funções das organelas, vai fazendo esse esquema para poder não confundir no ato da prova. Muito importante vocês ir fazendo esses resumos nesse momento. Próximo slide é um outro conteúdo muito abordado, que é a fisiologia humana. A fisiologia humana
ela é por volta de 27% da prova. No slide mostra bem claro que é o funcionamento de todo o nosso corpo. Dentro da fisiologia, não podemos deixar de abordar a parte da anatofisiologia, que ela vai estudar o quê? A parte anatômica e funcionamento dos órgãos. Dentro da fisiologia, são divididos, né, em vários sistemas do nosso corpo. Nós somos uma verdadeira máquina biológica. Dentro dos sistemas mais abordados na prova do Enem, é o sistema imunológico e o sistema digestório. E eu vou estar resolvendo com vocês agora uma questão do Enem 2018 relacionada ao sistema digestório. Para ser absorvido pelas células do intestino humano, os lipídios inseridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, devido que os lipídios apresentam natureza polar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a, letra A, hidrolisar os lipídios, B, agir como detergentes, C, tornar os lipídios anfifílicos, D, promover a secreção da lipase, E, estimular o trânsito intestinal de lipídios. Então, essa questão foi do Enem 2018 e a resposta correta é a letra B, agir como detergente. Então, a questão fala bem claro que, né, os ácidos biliares que vai quebrar nessas moléculas de gorduras, no caso aí os lipídios. Um outro assunto muito recorrente na prova do Enem é a biotecnologia. Biovida, tecnologia, os avanços relacionados aí a conhecimento popular científico, mais o agente biológico, ser vivo e o não vivo como o vírus. Então, mais nos dias atuais, né, nós estamos vivendo o maior desafio da humanidade, que é essa pandemia do Covid-19. Então, a tecnologia é a nosso favor na pesquisa da vacina. Então, quando nós falamos aí dessa parte da biotecnologia, ela já era usada desde o Egito Antigo, na fabricação de bebidas alcoólicas através de fermentação. Hoje a fermentação é usada para poder a fabricação de pães e outros alimentos. E esse conjunto da tecnologia, ela está a serviço da produção de bens e serviços. Então, como eu citei para vocês, né, a questão da fabricação da vacina, na prevenção do Covid-19. Então, a biotecnologia muito aliado à medicina. Então, na prova do Enem, pode ter uma questão relacionada essa parte da biotecnologia com a medicina, relacionado também à parte da biofísica, que está relacionado também um pouco da física, uma questão bem interdisciplinar, e a questão da medicina utilizado em várias áreas. Então, eu citei para vocês na questão da fabricação de vacina, mas de soro, de medicamento, determinadas técnicas, né? Hoje usado técnicas cirúrgicas, como a cirurgia robótica, então está em prol da sociedade. Na agricultura também, então, na produção de sementes, melhoramento genético de sementes, na questão do meio ambiente, na questão da reciclagem, né, a questão da sustentabilidade, os transgênicos. O Brasil, ele é líder, né, na produção de grãos transgênicos no Centro-Oeste, principalmente o Centro-Oeste. A produção toda de soja do Centro-Oeste é de soja transgênica. DNA recombinante significa o quê? Recombinação com o DNA. Então, são técnicas utilizadas para o recorte de alguns genes com deleções, né, genes considerados defeituosos, algumas técnicas para a cura de doença está em pesquisa, isso para o futuro. Vou dar um exemplo, anemia falciforme. Então, ela pode ser utilizada na técnica do DNA recombinante para recortar, né, aquele trio, né, ou às vezes só uma dos ácidos nucleicos, né, lá da fita DNA, que está provocando a anemia falciforme, que é uma doença crônica que pode ter cura no futuro, com essa técnica. A terapia gênica, terapia significa tratamento, principalmente na área da oncologia. Temos os clones, né, então como já foi feito o clone da ovelha Dolly, em 1997, tem pesquisa de clones na área de órgãos, para fazer transplante de órgão, então são pesquisas. E a célula-tronco, que ela já foi aprovada no Senado Federal, né, na primeira instância, que pode chegar a ser utilizadas as células-troncos embrionárias ou de células adultas.
Então, é muito importante vocês dar um foco dentro da biotecnologia, porque ela envolve todas essas áreas. Trabalhar um assunto com vocês que é o assunto mais famosinho do Enem na biologia, que é a ecologia. Então, esse assunto não cai, ele despenca na prova. Então, ecologia, eco significa casa, logia, estudo da casa, estudo do habitat e sua interação com o fator biótico e abiótico. Então, a ecologia, ela refere, dentro aí do slide, né, está mostrando para vocês, que ela é a relação dos seres vivos entre si. Desde com o meio, pode ser dividida em dois tipos, a autoecologia e a sinoecologia. São termos atuais, utilizado hoje muito em prova, principalmente na prova vestibular da FUVEST, mas pode estar na prova do Enem também. Então, a autoecologia, ela é a ciência que vai estudar específico a questão dos seres vivos. Já a sinoecologia é todo um conjunto, uma interação de fator biótico e biótico. Vou dar como exemplo para vocês, como a teia, a cadeia alimentar, um ecossistema. Então, é a sinoecologia. Então, dentro aí da figura, no slide apresentado para vocês, coloquei para vocês uma teia, a primeira imagem, e a segunda imagem, uma cadeia alimentar. A teia alimentar, ela vai transferir para os seus níveis tróficos, no caso, transferência de energia através de alimentos, para um ou dois consumidores ao mesmo tempo. Já a cadeia alimentar, ela é unidirecional. A figura mostra bem claro, né? A seta. Ela vai transferir para um único consumidor, né? E logo em seguida para o outro consumidor, assim por diante. Tem um fato muito interessante que já caiu em provas anteriores, da questão dos níveis tróficos. Trófico significa alimento. Então, numa cadeia alimentar ou teia alimentar, ela é composta por produtores, consumidores e decompositores. Então, quando a gente fala nível trófico, o produtor é o primeiro nível trófico, consumidor primário é o segundo nível trófico. Então, nesse exemplo aí da cadeia, eu coloquei para vocês que o Enem gosta muito de ecossistema aquático. Então, cadeia alimentar aquática já foi abordada em várias provas anteriores. Ele gosta muito de trabalhar com ecossistema aquático. Então, nessa imagem reflete aí o produtor, uma alga, ele é o primeiro nível trófico, segundo nível trófico, né? Nós temos aí o camarão, depois o terceiro nível trófico, o peixe. Então, significa o quê? Que o camarão é um consumidor primário, consumidor secundário é o peixe. E assim por diante, chegando os decompositores. Os decompositores são formados por fungos e bactérias. Fica um alerta que, no caso dos decompositores, as bactérias elas podem ser consumidores também. Já os fungos, somente decompositor na cadeia alimentar. Então, pode ser um peguinha na hora da prova de vocês. Estudantes, um alerta para vocês. Dentro da cadeia ou teia alimentar, os seres decompositores são formados por fungos e bactérias. Então, vocês não podem esquecer que as bactérias são também consumidores. Se cair uma questão relacionada que os fungos e bactérias, ambas são seres decompositores numa cadeia ou teia alimentar, ela é incorreta, porque somente os fungos são seres decompositores. Portanto, as bactérias também são consumidores, mas fazem parte de uma cadeia alimentar na ação de decomposição, fungos e bactérias. Então, bactérias têm a ação de consumidores e decompositor numa cadeia. É uma questão do Enem 2015. Fala a seguinte questão. Bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biológico ou abiótico de um meio ambiente. O impacto produzido sobre o habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções, a posição trófica dos organismos bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico dos organismos, maior é a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. André MM, Bioindicadores Ecotoxicológico de Agrotóxico, disponível
www.biológico, né, spgoverno.br, acessado 11 de março de 2013, adaptado. O grupo de organismo mais adequado para essa condição, do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica, é constituído por letra A, algas, B, peixe, C, baleia, D, camarões, E, anema. Então, quando ele coloca aí, né, e põe até a definição, bioindicador ou indicador biológico, ele consiste em refletir como que ocorrem os impactos, né, dentro de um ecossistema. Então, nesse caso aqui, meninos, vem comigo aqui agora. Então, nesse caso, nessa questão, a resposta correta é a letra A. Então, vai ser as algas, que são os seres produtores da cadeia alimentar, nessa questão abordada. Certinho? Meninos, então, desejo para vocês bons estudos, muita energia positiva. Agora é o momento de vocês fazerem os mapas mentais, os esquemas, resumo, resolver bastante questões dos Enems anteriores. Faça, né, esse levantamento, agora é o momento de revisão. Então, desejo tudo de bom para vocês. Estamos juntos até o topo. Muito obrigado, um beijo no coração.